O Fundo Monetário Internacional piorou, está reunido lá em Washington, é a famosa reunião de primavera lá do Hemisfério Norte, acontece todo ano. Nessa deste ano, o FMI piorou as projeções e prevê que as contas brasileiras ficarão no vermelho durante todo o governo Lula III. A revisão acontece aí na esteira das mudanças aqui no Brasil da meta fiscal, mudanças essas anunciadas pela equipe econômica no início dessa semana. Confira a reportagem de Saulo Tiossi. As novas estimativas do FMI apontam um déficit primário de 0,6% do PIB neste ano, 3 vezes maior do que nas projeções de outubro. O esperado déficit zero das contas públicas só seria alcançado ao fim do último ano do mandato de Lula, com um pequeno superávit em 2027. As projeções ainda trazem uma trajetória de contínuo crescimento da dívida bruta. Um dos principais indicadores de solvência do país alcançaria 90% do PIB em 2026, bem acima da média dos países emergentes. Os números fazem parte do monitor fiscal divulgado pelo FMI em Washington nas chamadas reuniões de primavera. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do mesmo evento e disse que hoje existe menos espaço para ajustes fiscais. Devido à situação desafiadora que a economia mundial tem vivido desde a pandemia, todos nós temos que tomar decisões muito difíceis. Num contexto de prevalência de taxas de juros elevadas e de agravamento da situação da dívida, em muitos países o espaço fiscal diminuiu. No outro evento, também na capital americana, o presidente do Banco Central Brasileiro foi questionado por investidores sobre possíveis impactos da volatilidade no cenário internacional e da recente mudança da meta fiscal no ciclo de queda de juros do Brasil. Campos Neto disse que há mais incertezas agora do que na última reunião do Copom e de que o BC vai fazer de tudo para controlar a inflação. The fiscal anchor and the monetary anchor are very closely related. And so if you lose credibility or if you are going into more questioning regarding the fiscal anchor, then it becomes more expensive on the other side. And the central bank has a clear mandate to do whatever is needed to anchor expectations and fulfill the target, and we will do whatever is necessary. Bom, senador Alessandro Vieira, a declaração que se espera de um presidente de Banco Central. Eu queria voltar à questão do ministro da Fazenda e o que ele disse a jornalistas há pouco lá em Washington. Na visão dele, a questão fiscal brasileira está atrelada principalmente ao comportamento do judiciário e do legislativo ao qual o senhor pertence. Ele tem razão? Não tem. A agenda deve ser liderada pelo executivo. É evidente que você tem atos de responsabilidade dos poderes, mas eles jamais serão suficientes para mudar uma trajetória se fosse essa a vontade do executivo. De fato, a gente sabe que a política do presidente Lula e de boa parte do seu governo vai na linha da expansão de gastos. Eles acreditam que essa expansão é capaz de mobilizar a economia, acelerar a economia. A gente sabe que é uma tese que tem limitadores, né? Se você perde credibilidade, a coisa vai se destruindo. Eu imagino que o ministro Haddad esteja enfrentando uma grande dificuldade dentro de casa, né? Acho que os maiores problemas dele estão em casa. Ele tem um enfrentamento com ministros, muitos deles preocupados em uma possível candidatura mais adiante, né? Acho que ao invés de cuidar do Brasil, tem gente tentando ocupar o espaço de sucessor do Lula, como se isso fosse possível no momento. Acho que falta o presidente firmar mais os pés no Brasil, assumir a sua capacidade de comando, é um homem muito experiente, resolver esse problema dentro de casa e colocar o time dele para jogar efetivamente no básico. Não temos espaço no Brasil de hoje, num governo que, na minha visão, é um governo de transição, uma transição no governo muito desorganizado, do ponto de vista de relacionamento, como foi o governo Bolsonaro, para um futuro onde a gente tenha talvez uma estabilidade maior. Não tem espaço para inventar muita coisa. Nós não vamos retomar ações ou programas de 20 anos atrás. Não tem como fazer isso. Não é esse o momento. Então, acho que o presidente Lula é o grande responsável para organizar esse jogo. O que nós não podemos ter é, dentro dos ministérios, uma briga que fragilize a confiança do mercado
com todas as consequências que nós conhecemos. Acho que das responsabilidades, que obviamente todos nós temos, a maior é certamente a do Executivo. Jefferson, esse manifestado pessimismo do FMI em relação à questão fiscal brasileira se justifica? Chegaram tarde na festa, a meu ver. Assim, a gente tem uma questão fiscal estruturalmente frágil e que a gente resolveu apostar em fragilizá-la ainda mais desde dezembro de 2022 para cá, com o PEC da transição. Aquilo que eu comentei no bloco anterior, a gente aumentou o nível da despesa e garantiu que ela cresceria. E depois saiu correndo atrás da receita para ver se alcançava e a gente descobriu que não está alcançando. Então, a gente não tem, na verdade, uma agenda de ajuste fiscal. O que a gente tem é uma agenda de aumento de arrecadação. Eu concedo, assim, acho que o Ministério da Fazenda está fazendo um bom trabalho no sentido de buscar as distorções tributárias e tentar resolver essas distorções. Vários programas que a Fazenda está buscando resolver é legítima a busca, realmente tem distorções lá. Mas se a Fazenda for bem sucedida nisso, ela vai conseguir arrecadar mais. A variável que a gente chama carga tributária, ela é calculada de uma maneira muito simples. Total arrecadado dividido pelo PIB. Se eu conseguir arrecadar mais e dividir isso pelo PIB, a minha carga tributária aumentou. Então, assim, a gente saiu do outro lado com mais carga tributária. Uma carga tributária menos distorcida? É verdade, é menos distorcida, mas a gente saiu arrecadando mais. Qual é a postura que a gente vê do Ministério da Fazenda em relação aos gastos? E aí, assim, teve a questão já original, que eu falei, PEC da transição e arcabouço, que garante crescimento. Mas qual foi a postura da Fazenda quando tiraram 6 bilhões de reais do limite de despesa do novo arcabouço? A primeira alteração do novo arcabouço tirou 6 bilhões de reais do limite para constituir o programa Pé de Meia. Não ouvi nenhum... O exemplo que o senador mencionou há pouco dos 15 bilhões do VAT. Isso. Na realidade, a questão dos 15 bilhões, esse é o último, na semana passada. Qual era o quadro? Vamos ver em maio se os requisitos estão cumpridos e aí vocês têm direito aos 15 bilhões. O que foi feito é o seguinte, os requisitos estavam cumpridos em março? Estavam. Então vamos passar para o de março, que aí já está cumprido, a gente já pega os 15 bilhões. Qual foi a postura da Fazenda? O arcabouço fiscal não se alterou em nada, então está tendo muito tumulto em cima disso, não houve grandes alterações. Outro fato que a postura, e aí esse a gente tem materializado da divulgação da LDO, qual foi a postura do governo em relação a mudar o limite de contingenciamento que estava no arcabouço fiscal? O limite do arcabouço fiscal, assim, tem que contingenciar até 25% da despesa discricionária. Aí surgiu aquela interpretação, não, mas tem que garantir 0,6% de crescimento real, o total contingenciável sai de 50 e poucos bi e vai só até 20. Isso surgiu como emenda parlamentar, primeiro uma emenda, depois a emenda do Danilo Forte, briga, está no TCU, a primeira manifestação da área técnica do TCU é ilegal. O que o governo fez? Está no projeto de lei de diretriz orçamentária divulgado essa semana, a mesma redação. Ou seja, uma redação que surgiu como emenda parlamentar, afrouxando o ajuste pelo lado da despesa, o governo abraçou e agora está na LDO como proposta do Executivo. É isso. Bem, aqui eu vou trazer o que disse hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque o que o Jefferson está descrevendo aqui é o que a gente fala em economia de desancoragem fiscal, né? O arcabouço fiscal que surge como opção de âncora da política fiscal, no lugar do teto de gastos, ele está se despregando da areia e está deixando de fazer o seu papel, ou seja, as expectativas para o comportamento das contas estão piorando. E o que o Roberto Campos Neto disse hoje? Se houver desancoragem fiscal, pode acontecer desancoragem monetária, ou seja, o trabalho do Banco Central fica mais difícil se o Brasil perder a âncora fiscal. E aí eu estou antecipando aqui uma briga política, porque o Roberto, ele provavelmente deve ter achado que até o final do ano ele não ia ter problema mais com o governo, mas ele está sendo contratado uma briga por todas essas mudanças que estão acontecendo e que estão provocando esse despregamento ali da confiança e da expectativa sobre a política
das contas públicas no Brasil. E mais, o Roberto fez hoje uma coisa que raramente um presidente do Banco Central faz, que é dizer, numa comunicação que não é oficial, tudo que ele fala é oficial, óbvio, ele está desfazendo, ele desfez um compromisso assumido pelo Comitê de Política Monetária na última reunião, que é de garantir uma redução contínua dos juros, redução no mesmo ritmo de 0,5 ponto percentual na reunião de maio. Ele disse, olha, se as incertezas continuarem, se a imprevisibilidade seguir, se a desancoragem fiscal se confirmar, isso tudo comprometer as expectativas dos agentes econômicos, talvez o Banco Central não consiga fazer mais. Então, o impedimento, ou a barreira, ou a limitação para a ação do Banco Central já começou. Que narrativa política o governo está criando em torno dessa questão, Caio? Bom, está bem claro que a narrativa que ele está criando é de vale tudo pela sobrevivência política do governo e, consequentemente, do Congresso. Acho um dos debates mais fascinantes que tem na análise política, na reportagem política, é se o Congresso é gastão ou não. O Congresso é gastão ou não? Né? E eu sempre reflito sobre isso e a minha conclusão, depois de 20 anos cobrindo isso, é de que o Congresso, primeiro que ele olha para o lado, né? Então, se o Executivo não está liderando um processo de uma agenda fiscal, ele vai gastar. E o Congresso tende a ser mais gastão nos anos pares do que nos anos ímpares, porque são os anos eleitorais. Por que isso? Porque o Congresso, esse mesmo Congresso, o Jefferson colocou brilhantemente ali todas as questões envolvendo o marco fiscal de agora, é o Congresso que aprovou a lei de responsabilidade fiscal, aprovou a regra do teto, aprovou o marco fiscal ano passado. Então, também é um Congresso, um legislativo, que tem um histórico de aprovação de um arcabouço fiscal brasileiro, dos anos 90 para cá. Ok, só que se ele olha para o lado e vê um governo criando uma narrativa de gastança, ele também vai gastar. Se é um ano par, em que se gasta mais, também vai gastar. Acho que a palavra-chave é sobrevivência política, e aquilo que a gente vem debatendo. Se o governo tem uma percepção de que gastar mais amplia a chance de reeleição do projeto político dele, do presidente Lula e do Palácio do Planalto em 26, ele vai gastar mais. Se ele tem a percepção que a sustentação política dele, num ambiente altamente polarizado, em que ele ganhou a eleição do Bolsonaro com uma margem de 2%, ele vai também, além de se permitir gastar mais, permitir que o Congresso gaste mais e não reclame de um arroxo fiscal por parte do governo. Senador Alessandro Vieira, nós estamos indo para o final do programa. Eu sou obrigado a cometer essa falta de educação e pedir que a sua próxima resposta seja quão breve o senhor consiga. Ela tem a ver com a sua intervenção imediatamente anterior. Quando o senhor se referiu ao fato do Executivo, de faltar ao Executivo a liderança necessária num projeto de ajuste fiscal. E aí o senhor diz, nós vamos cair nisso por necessidade o ano que vem. E que consequências políticas o senhor prevê? Você vai ter um processo crescente de desgaste do governo federal, não há como sair disso, porque o descontrole fiscal, no médio prazo, gera prejuízos para a vida das pessoas comuns, com queda de popularidade. E aí você vai ter, acredito eu, pelo menos espero eu, uma retomada de uma agenda econômica mais responsável. Enquanto estiver no fluxo de gastar e ter voto porque está gastando, você não vai ter interrupção. A gente está num ciclo muito negativo, muito pobre da política brasileira, muito focado em vantagens imediatas e eleitoreiras. Então, talvez a percepção de que não vai funcionar faça com que a gente, mais adiante, no ano ímpar, como diz o Caio, possa fazer melhor o dever de casa. Jefferson, por último, você tem uma antecipação de horizonte no qual nós vamos bater de cara com a questão fiscal? A nossa visão sempre foi para a gente viver nessa situação fiscal que nós estávamos vivendo, gastando e tentando conseguir receita, a gente precisava muito da leniência do mercado internacional. A gente precisava muito de um mercado internacional calmo, leniente, condescendente com situações fiscais desequilibradas. Quando acabaram, ou pelo menos parecem que acabaram, o espaço gigante que os Estados Unidos tinham para começar a cortar juros imediatamente, e os Estados Unidos têm que manter os juros mais altos por mais tempo, isso significa que os emergentes têm que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo também. E quanto pior estiver a situação fiscal, mais alta terá que ser a taxa de juros. Então, nós somos um emergente que vai ter que manter a taxa de juros para os Estados Unidos manter, e nós somos um emergente com desequilíbrio fiscal. Então, a nossa taxa de juros vai ter que ser mais alta por mais tempo. Nesse ponto, o senador está coberto de razão. Os nossos grandes arranjos fiscais positivos, que foram duradouros e efetivos, vieram de crises fiscais.
Seria muito bom que pela primeira vez a gente conseguisse fazer um que não dependesse de uma crise. Jefferson Bittencourt, começando por você, secretário do Tesouro Nacional, economista-chefe da Asa Investimentos, obrigado pela participação, boa noite. Obrigado. Queria igualmente agradecer a participação aqui ao senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Muito obrigado, boa noite, senador Alessandro Vieira. Boa noite. E aos meus colegas, Thaís, querida, obrigado. Caio, muito obrigado, boa noite.